Eu queria saber se eu estou ouvindo, se podem me ouvir. Ainda faltam 3 minutos para começar o nosso estudo. Apenas gostaria de saber se está tudo certo. Aqui está dizendo que eu estou ao vivo, mas que não tem ninguém me vendo. Então eu não sei se eu estou falando sozinho ou se não está completada a transmissão. Eu mandei uma mensagem por WhatsApp para a Silvana para que ela me responda se eu estou ao vivo. Para que daqui a 2 minutos eu possa iniciar o estudo, tá bom? Ah, ótimo. Ela disse que eu estou ao vivo. Eu acho que ela deve ser a única pessoa que está me vendo, porque ali consta que tem uma pessoa me vendo. Tá bom. Boa noite. Boa noite, Silvana. Vamos começar? São 8 horas, a minha conexão está lenta, mas ela é lenta mesmo. A internet aqui no meu apartamento é horrível. Então eu peço desculpas se houver algum problema, como já houve em outras transmissões, porque a internet do meu apartamento não é boa. E essa internet ruim foi um dos problemas de eu hesitar em fazer esse tipo de palestra pela internet ao vivo. Já fiz algumas, não muitas, para algumas casas, mas a internet aqui às vezes ela trava, ela atrapalha, às vezes ela cai e a conexão é lenta. Mas vamos começar. Que Deus nos abençoe, que a internet possa permanecer boazinha e a gente consiga fazer o estudo que foi programado para hoje, tá bom? O nosso tema, amar ao próximo como a si mesmo. A doutrina espírita, ela nos explica que nós recebemos 3 revelações divinas. A primeira revelação é a revelação da justiça. Ela veio através de Moisés e a sua essência é o Decálogo, os 10 mandamentos. O primeiro desses 10 mandamentos, e o mais importante de todos, é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força. O segundo mandamento, a segunda revelação, ela é chamada a revelação do amor. Ela foi trazida por Jesus, através da Boa Nova. A Boa Nova que é a maior expressão de amor que nos foi trazida na humanidade. O amor fraterno que Jesus nos trouxe. E a terceira revelação é o Consolador prometido por Jesus. Este Consolador,
que a doutrina espírita e que nos revela, nos ensina, nos faz relembrar aquilo que Jesus não podia falar, aliás, aquilo que ele ensinou, e nos ensina aquilo que ele ainda não podia ensinar. Então, o Consolador, a terceira revelação, tem essa característica. Assim, dar sequência, né? Ela tem como característica dar sequência à segunda revelação. E Silvana perguntou se eu saí. Eu não saí, Silvana. A conexão caiu. Oh, meu Deus. A conexão caiu? Aqui apareceu concluir para mim. Eu não quero concluir coisa nenhuma. Agora voltou. Está a conexão lenta. Eu gostaria que vocês me informassem, que a Silvana me informasse, ou alguém me informe, se a conexão caiu, se a minha fala parou, se eu tenho que recomeçar, porque ela perguntou no WhatsApp se eu saí. Eu não saí, não. Continuei falando, mas eu queria saber se teve uma interrupção e se eu tenho que recomeçar. Pode fazer isso, Silvana? Deixa eu perguntar para ela. Ela não respondeu, deixa eu perguntar para ela se eu estou no ar. Vamos ver o que ela vai falar. Eu perguntei para ela, estou no ar? Ela vai responder. Pode continuar, muito bem. Então eu vou continuar. Então nós temos no primeiro mandamento, né, na primeira revelação de Deus aos homens, o Decálogo. E o ensinamento mais importante do Decálogo que está na raiz dos outros, porque os outros estão diretamente ligados a ele, é amar a Deus sobre todas as coisas. Este mandamento é o principal, é o maior mandamento, e Jesus o confirma, né? E Jesus disse na sua estada entre nós, que ele não veio mudar a lei, ele veio dar seguimento a ela, mas ele se refere à lei de Deus, ele não se refere à lei de Moisés. A lei de Moisés ele modificou, ele anunciou uma série de situações, talvez a mais interessante delas é quando ele disse, vocês aprenderam que deveriam odiar os inimigos, pois eu digo a vocês, amem os inimigos. Aquilo deve ter sido um choque para os judeus, porque a lei mosaica determinava que eles deveriam odiar os inimigos e amar aqueles de sua crença, aqueles que conviviam com eles, amar os judeus. E odiar os inimigos porque, naquela época, as tribos, as nações, elas viviam rodeadas por inimigos. Era um querendo tomar a terra e a riqueza do outro. Era o tempo todo assim. Por isso que haviam invasões, havia uma série de coisas, uma série de situações difíceis que haviam naquela época pela dificuldade de convivência das pessoas. Então, ali, eles estavam habituados a isso. E Jesus vem dizer o contrário, amem os inimigos. Imagino como é que eles deviam pensar, mas eu tenho que amar os romanos? Amar aquele que vem me expoliar, aquele que vem tomar o que eu tenho, cobrar impostos absurdos? Não fazia muito sentido para eles. Mas Jesus, ele tinha uma outra linguagem, diferente da linguagem que aquelas pessoas estavam habituadas. Então ele veio mudar sim as leis mosaicas, mas ele veio dar sequência às leis divinas. E essa sequência às leis divinas, ele fala em diversas ocasiões. Teve uma vez que um fariseu, ou um grupo de fariseus, chega perto de Jesus. Jesus tinha feito calar a boca de saduceus, de alguns saduceus. E os fariseus queriam, de qualquer forma, envolvê-lo em alguma contradição que pudesse justificar a sua prisão.
Era tudo que eles queriam. Eles queriam prendê-lo. Então, eles perguntam para ele, e era um doutor da lei, que pergunta, tentando, faz a pergunta, tentando provocá-lo a cair em uma contradição. E pergunta assim, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde com a tranquilidade que lhe era peculiar, né? Amarás o teu Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, olha o que ele fala, e o segundo, o moço não perguntou pelo segundo. Ele diz o segundo, semelhante a este, ele não fala que é igual, ele fala que é semelhante. Semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas, segundo Jesus. Então, aí está todo o ensinamento do Evangelho e do Velho Testamento, do Decálogo. O Decálogo e o Evangelho podem ser resumidos nessa frase. Amar ao próximo como a si mesmo. Porque amar a Deus e amar a si mesmo é a mesma coisa. Mas eles não entendiam isso. Eles não estavam em condições de compreender isso ainda. Porque eles estavam habituados a imaginar um Deus como uma figura externa, exterior. Quem é Deus? Criou-se a imagem de um velhinho de barbas brancas e cabelo branco, sentado num trono, e de lá de cima, rodeado por anjos, ele governaria a terra, o céu, o universo, as estrelas, o sol, tudo. Tudo. Essa era a visão, e essa visão vem até hoje dentro do cristianismo institucionalizado e infantilizado, porque até hoje o cristianismo, como as religiões de um modo geral, são muito infantilizados, porque estabelecem crenças muito limitadas. Ah, menino, você tem que fazer isso, senão Deus castiga. Ora, Deus não castiga ninguém. Deus é amor, e Ele está dentro de nós. Jesus falou isso, o reino dos céus está dentro de vocês. Se o reino dos céus está dentro de nós, Deus também está dentro de nós. Então, a proposta de Jesus no Evangelho é uma proposta de amor, amor fraterno. Porque fraternidade é uma atitude, não é um sentimento. Fraternidade é uma atitude. Mas essa atitude de fraternidade, ela exige uma série de pré-requisitos. E nós vamos falar nisso daqui a pouquinho. Então, a fraternidade está na base da filosofia de Jesus, que é essa proposta de amor fraterno. O Evangelho é uma proposta de amor fraterno. Nós temos que nos amar uns aos outros como Jesus nos amou. É o que ele dizia. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. O amor de Jesus é um amor fraterno, um amor como ninguém teve por nós. Não existiu ninguém que tivesse o amor que Jesus tem por nós, que ele demonstrou por nós ao longo de sua vida, que ele demonstrou inclusive dando sua vida, porque ele se permitiu ser crucificado, porque era importante para ele aparecer de novo aos seus discípulos 3 dias após a sua morte física. Era importante porque, através disso, ele ia demonstrar para os discípulos que ninguém morre, que nós sobrevivemos à morte física e vivemos em espírito. Ele precisava mostrar isso. Por isso ele tinha que morrer para reaparecer entre os discípulos. Ele não podia ir depois dos discípulos, ele tinha que ir antes, porque essa é a técnica que ele utilizou para demonstrar a sobrevivência da alma, para demonstrar a sobrevivência do espírito à morte física. Ninguém morre, ele quis dizer. E não adianta termos ódio, porque somos iguais, somos filhos de um mesmo pai, então não faz sentido ter ódio,
Não faz sentido odiar os inimigos, por isso nós temos que amá-los. Porque se alguém se coloca como nosso inimigo, ele o faz por ignorância. Nós não temos o direito de fazer inimigos, não temos. Nós temos o conhecimento suficiente que a doutrina espírita nos dá para não odiar, para não fazer inimigos. Se alguém deseja ser nosso inimigo, o problema é dele, não nosso. Nós podemos auxiliá-lo para que ele deixe de ser nosso inimigo, mas nem sempre conseguimos. Então o mais importante é nós amarmos os nossos inimigos e eles um dia vão se modificar. Então o inimigo pode ser o próximo. Mas o próximo pode ser uma figura estranha, pode ser uma pessoa que ninguém conhece, nós não conhecemos. Por isso, nós podemos dizer que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo resume a doutrina de Jesus. Mas aí alguém poderia perguntar, e quem é o meu próximo? Uma pessoa perguntou isso. Um doutor da lei perguntou isso para Jesus. Quem é meu próximo? Antes ele perguntou, o que eu posso fazer para ter a vida eterna, ou para ter o reino dos céus, para chegar ao reino dos céus, ou para ter a vida eterna? Que era a mesma coisa, eles consideravam da mesma maneira. Mas não entendiam o que era, eles não conseguiam compreender. Jesus veio para explicar isso, mas tinha coisa que ele não podia falar. Por isso ele disse que mandaria o Consolador, que ia explicar o que ele não podia explicar naquela época, e que ia relembrar tudo o que ele ensinou. Função do Espiritismo, que não vem contradizer Jesus em nada, vem apenas dar sequência ao ensinamento de Jesus, só isso. Mas da mesma forma que os fariseus não aceitavam Jesus, os cristãos institucionalizados não aceitam o Espiritismo, porque é o novo. E as pessoas têm dificuldade de aceitar o que é novo. Por isso que as verdades, num primeiro momento, elas são hostilizadas, e muito hostilizadas. Mas depois são aceitas, mesmo que seja alguns séculos depois. Se Jesus precisou de mais de 3 séculos, o Espiritismo vai precisar de muito mais do que isso. Ele tem o quê? Não tem nem 2 séculos, ele não tem 200 anos ainda. Então ainda vai demorar um pouquinho. Meu celular está me dizendo, conexão lenta. Me perdoem se der uma falhada aí de novo, tá bom? Se falhar, vocês me avisem. Ou a Silvana me avisa pelo WhatsApp, ou alguém me avisa no chat, né? Que aparece na minha tela. Bom, então, quando alguém perguntou para Jesus quem é o próximo, aliás, antes de perguntar quem é o próximo, ele perguntou o que ele podia fazer, o que ele precisava fazer para ter o reino dos céus. E Jesus, como não perde oportunidade, e ele já tinha afirmado que amar ao próximo como a si mesmo era essencial, era a base de tudo, ele diz essa frase com outra conotação. Ele conta uma parábola, que é a parábola do bom samaritano, que é muito interessante. Eu acho que eu já falei ela aqui, mas eu vou ter que repetir porque ela é essencial, mas eu vou fazê-la de forma rápida, explicando alguns pontos que podem ser mais facilmente explicados, porque quem sou eu para poder explicá-la na íntegra, com a profundidade que ela merece. Então ela... Silvana falou que está ótimo. Então a conexão está passando, ótimo. Obrigado, Silvana. Jesus fala para ele, né, contando, para responder a sua pergunta, ele diz, um homem saiu de Jerusalém indo para Jericó. O que é isso? Um homem saía de Jerusalém para Jericó. Bom, parábola é uma metáfora que conta uma história querendo dizer outra. Isso nós sabemos. Então tudo que ele fala na parábola é simbólico. Não tem nada ali que não seja simbólico. O que é sair de Jerusalém e ir para Jericó? Jerusalém é uma cidade a 750 metros de altitude, é uma cidade onde está a organização religiosa
dos judeus, é onde está o templo, é onde ficam as lideranças espirituais dos judeus, enfim, é a cidade-luz. Ela pode perfeitamente representar o espiritual. Então ela vai representar a origem espiritual, ela vai representar o vínculo espiritual dos judeus. E aí ele desce para Jericó. Jericó está a menos 250 metros. Ele está 250 metros abaixo do nível do mar, às margens do Mar Morto, a maior depressão da terra. E Jericó é uma cidade muito rica, terras férteis, muito rica, tinha agricultura, irrigação, pastagem, muita riqueza, muito comércio. Então Jericó era o material. Então vejam, o homem deixa o espiritual em busca do material, porque não se pode servir a dois senhores. Ou é o espiritual, ou é o material. Jesus já havia dito isso. Então, quando o homem deixa o espiritual e se coloca à disposição do material, ele se coloca também na condição de ser obsidiado, ele se torna um materialista, ele abre mão do espiritual. Os inimigos espirituais se aproximam dele com mais facilidade, porque quando ele deixa o espiritual e vai para o material, a sua vibração cai. A vibração caiu. Em números, ela foi de 750 positivo para 250 negativo. Isso é uma brincadeira, mas é a realidade, ela baixou muito. E antes de chegar no fundo do poço, que seria a cidade de Jericó, ele é assaltado. Esse é assaltado, ele é simbólico. Ele foi assaltado, retiraram as roupas, retiraram tudo que ele tinha, deixaram ele nu e todo machucado, todo ferido. O que é isso? Os obsessores, os salteadores, aqueles amantes da violência e da perseguição, o deixaram como ele é. O deixaram exatamente como ele é. Sem nada. Ele não tinha nada para esconder, nada para se proteger, nada. Ele era aquilo. Ele estava nu e todo machucado, todo ferido, abandonado à margem da estrada e possivelmente poderia até morrer ali, até desencarnar naquela situação. E aí, o interessante, passa um sacerdote vinha descendo, passa por ele e vai embora. Por que o sacerdote não faz nada? Ele tem o conhecimento da lei dos hebreus, dos judeus, mas não faz nada. Por quê? Porque ele estava descendo. Ele também buscava o material e abandonava o espiritual. Uma pessoa que está baixando sua vibração, ele não vê o necessitado. Uma pessoa em vibração baixa, ele não consegue dar assistência a ninguém. Por que ele não consegue? Ele não consegue porque ele não está em condições de ver. Ele não está em condições de auxiliar ninguém. Então ele passa, qualquer um que estivesse ali para ele não representa nada, ele vai embora, mesmo sendo um conhecedor das leis judaicas. Daí passa um levita, que também é um conhecedor das leis. O levita passa direto, não olha. Da mesma forma, ele estava descendo, ele não estava subindo de Jericó para Jerusalém, ele estava descendo, ele estava se materializando, ele estava abrindo mão do espiritual em favor do material. É exatamente o que fez o filho pródigo, é a mesma coisa. Saiu da casa do pai e foi em busca do material, dos prazeres materiais e daí por diante. Então o levita também passa e ninguém vê, ele não vê ninguém, não fala nada. Mas aí um samaritano, seguindo em sua viagem, ele não fala que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Ele estava em sua viagem. Ele vê aquele homem e se condoeu da sua dificuldade, das suas dores, das suas feridas. Ele para, coloca o medicamento nas feridas daquele homem e veste aquele homem, coloca no seu animal, vai a pé, coloca no seu animal, leva aquele homem até uma hospedaria. Deixa aquele homem lá e
paga antecipadamente algumas diárias e diz para o moço, para o dono da hospedaria, que ele pagaria qualquer outra despesa que tivesse além daquela. Qualquer coisa que necessitasse, ele pagaria. Pudesse cuidar daquele homem. E aí, Jesus pergunta para o fariseu: quem te parece que foi o próximo daquele homem que estava jogado na margem da estrada? Aí o moço diz para ele: foi aquele que para com ele usou de misericórdia. Olha a palavra que o cara encontrou: misericórdia. O cara teve misericórdia dele. E Jesus falou: então vai você e faz a mesma coisa. E aí você vai alcançar essa vida eterna que você busca, o reino dos céus que você procura. Faça o mesmo. Tenha misericórdia daqueles que necessitam de você, que você vai encontrar na sua estrada, na sua caminhada, na sua viagem evolutiva pela Terra. Claro que Jesus não falou dessa forma. Eu é que estou falando dessa forma porque é o que eu entendi dessa palestra. É o que a doutrina espírita me ensinou e o que eu entendi dessa palestra, dessa parábola, né? E é isso. Nós, para termos a atitude de fraternidade, nós temos que desenvolver em nós a característica positiva, a virtude da fraternidade, da misericórdia. Queremos ser fraternos? Tenhamos misericórdia. Porque a misericórdia é um dos sentimentos que vai fazer com que tenhamos a atitude de fraternidade, que é o que Jesus pede. Jesus não manda nada, ele só pede, ele só orienta. Você quer me seguir? Negue-se. Pegue sua cruz e me siga. Abra mão dos seus interesses materiais, dos seus interesses egoístas. Pegue sua cruz. Não se esqueça das suas características que necessitam ser corrigidas, melhoradas, aquilo que pesa na sua vida, que é a sua cruz. Não deixe ela para trás, carregue, porque carregando você vai aprender que necessita modificar aquilo para que ela seja mais leve. Então, essa postura é que Jesus pede daquele fariseu, é o que ele nos pede. Então, o auxílio ao próximo, essa postura de fraternidade que consta, é o necessário na nossa evolução, na nossa caminhada. E é assim que nós vamos conseguir ser cristãos. É só assim que nós vamos conseguir ser cristãos. Isso não significa que nós temos que sair na rua pegando todos os moradores de rua, todos os mendigos, todas as pessoas caídas pelo chão, pegar, levar para um hotel, para um lugar onde as pessoas possam cuidar dele, pagar, ela cuida dele, ou para um hospital, cuida dele. Não é isso, não é isso. Aquilo é uma metáfora, Aquele homem caído, ele é um símbolo. É um símbolo da necessidade de auxílio que nós temos que ter, essa necessidade de ser fraternos. Ele representa um objetivo nosso, um objetivo a ser alcançado por nós. Nós temos que nos condoer da dor do outro. Nós não temos que sentir a dor do outro, mas nós temos que reconhecê-la e fazer o que nos for possível fazer para auxiliar, para amenizar essa dor. Porque essa dor dele tem uma causa. Ele estava se materializando. Se ele estivesse subindo, seria diferente. Ele poderia até ser atacado, mas seria diferente. Porque ele está em ascensão. E quando está em ascensão, o Pai protege. Tem uma proteção do alto. Quando está descendo, não. A pessoa fica entregue à própria sorte. Se ele abandona o espiritual, onde ele vivia, e segue o caminho do materialismo, segue o caminho das trevas, ele é auxiliado para não descer.
é intuído, é orientado a não descer. Mas se ele decide descer, a espiritualidade permite que ele desça para ele aprender a lição. Porque é só assim. É preciso passar pela dificuldade para aprender a se libertar dela. E a libertação é a espiritualização. E essa espiritualização depende do interesse de cada um em ser melhor, em se espiritualizar mais, em ser humilde. Então, amar a Deus e amar ao próximo tem algumas características. Eu anotei 8 características que eu gostaria de comentar com vocês. A primeira delas, amar a Deus é amar a si mesmo. É amar a si mesmo. É autoestima. Se Deus está em nós, amar a Deus significa nos amar. Significa ter autoestima. Se eu amo a Deus, eu tenho autoconfiança. Eu sei o que eu posso fazer e eu tenho confiança de que eu vou conseguir fazer aquilo que eu necessito e que for correto. Se é uma necessidade, se é correto, eu posso me esforçar e fazer. Eu me lembro, esse mês eu tenho que fazer um estudo sobre Eurípides Barçanufo. E eu li um livro, terminei ele recentemente. É esse livro aqui, olha. Eurípides Barçanufo, O Homem e a Missão. Não ia falar dele não, mas veio, eu vou falar. Ele era católico, ele tinha até preconceito contra o espiritismo, porque na cidade dele todo mundo era preconceituoso. Em Sacramento, na primeira década do século XX, todos eram. E aí apareceu um grupo espírita numa cidade lá perto, chamada Conquista, que era um distrito de Sacramento na época. Parece um grupo espírita em Conquista, e um dos amigos, uma das pessoas ligadas a Eurípides Barçanufo, fazia parte, era um médium que fazia parte. Eurípides nunca tinha tido nenhuma experiência mediúnica. Ele nem sabia o que era isso e também nunca teve nenhuma experiência que lhe revelasse uma faculdade mediúnica. Mas aí, depois de algumas discussões com esse moço, ele se tornou espírita. Ele discutia muito, mas um padre amigo dele havia dado a Bíblia para ele ler, e ele resolveu começar a ler pelo Evangelho. Leu o Evangelho todo, voltou lá no padre e falou com ele: olha, eu entendi o Evangelho todo, menos o Sermão da Montanha. Como é que Jesus fala que bem-aventurados os que sofrem? Como é que pode ser feliz quem sofre? Será consolado onde? Quando vai ser consolado? Se morreu ou vai para o céu ou para o inferno, vai ser consolado onde? Como? É passar a vida sofrendo, chorando, e aguentando calado, enquanto outros... Ele não conseguiu entender. Por quê? O que era as bem-aventuranças? O Sermão da Montanha não entrou na cabeça dele. E ele era um cara inteligente, muito inteligente. Um espírito de segunda ordem. Eu tenho certeza disso, embora eu nunca li sobre alguém dizer que ele era um espírito de segunda ordem, mas a bibliografia dele revela isso. E ele foi convidado a participar de uma reunião mediúnica, e entrando na reunião ele foi pensando: se os espíritos podem se comunicar com os seres humanos, eu queria que algum espírito falasse para mim e me explicasse o Sermão da Montanha, porque eu não entendo o Sermão da Montanha. E aí ele vai para a reunião pensando nisso. Chega na reunião, começa, e aí o amigo dele, que era semi-analfabeto, mal conseguia escrever alguma coisa, lia muito mal, ele tinha dado um livro para o Eurípides Barçanufo ler, o livro é Depois da Morte, de Victor Hugo, parece, Depois da Morte. Aí ele leu aquele livro, ficou meio encabulado com o livro, mas ele queria essa explicação, porque o livro não deu essa explicação, embora ele gostou muito do livro. Ele chega e pergunta mentalmente essa coisa, e o espírito Vicente Paula se apresenta, Vicente de Paula, era o mentor dele, e ele se declarou como mentor dele: eu acompanho você, etc. Eu
acompanhe você na sua existência, nessa existência e tal. E começou a explicar o Sermão da Montanha. E explicou tudo. Eurípides Barçanufo saiu dali um espírita declarado. Dali ele mudou a vida por completo, mudou as atitudes. E quando ele chega em casa, ele ia de cavalo, não tinha carro, não tinha nada naquela época direito. 1910, interior de Minas, só estradinha de terra, estrada cavaleira, como nós chamamos aqui. Ele ia a cavalo. Chegou em casa de madrugada, foi para o quarto dele, trocou de roupa e saiu do corpo. Ele tomou um susto. Ele não entendeu, ele nunca fez isso. De repente ele se viu fora do corpo. O corpo deitado na cama e ele fora do corpo. O que é isso? Eu quero voltar para o corpo, mas não conseguia voltar. E aí ele começou a se afastar do corpo, afastar do quarto, afastar da casa, foi subindo, subindo. E cada vez que ele fazia força para voltar para casa, mais ele se afastava. E com muito medo, não sabia o que era aquilo. Ele estava tendo um desdobramento, mas ele nunca tinha tido isso e não sabia o que era. E ele, de repente, se vê num jardim, um lugar bonito, era um gramado, alguma coisa assim. E ele viu um homem sentado, um pouco longe dele. E ele se aproxima daquele homem. Quando ele se aproxima daquele homem, ele percebe que era Jesus. Ele toma um susto, cara, meu Deus, eu estou diante de Jesus. O que é? Para ele, Jesus era Deus, porque ele era católico. Mas ele estava naquela conversão de católico para espírita, e ele não tinha ainda o conteúdo espírita necessário. Ele tinha lido depois da morte, o único livro que ele leu. Até então, né? E ele chega perto de Jesus e percebe que Jesus está chorando. E aí ele pergunta, Senhor, o Senhor chora pelos ignorantes, pelos que não conhecem o Evangelho? O Senhor chora por eles? E Jesus responde, não, meu filho. Assim, não, meu filho, eu não sofro pelos ignorantes. Eles merecem a nossa compaixão. Eu não sofro pelos que não conhecem o Evangelho. Eles são ignorantes. Eles merecem a nossa compaixão. Eu sofro por aqueles que conhecem o Evangelho e não o praticam. Eurípides Barçanufo teve um choque com aquela frase recebida e imediatamente ele começou a se afastar dali, foi descendo e voltou ao corpo físico. Quando ele volta para o corpo físico, ele não consegue dormir. Daí a pouco o dia clareou, ele não conseguia dormir. Isso me parece que aconteceu em 1912. Ele faleceu em 1918. Esses 6 ou 7 anos, ele dedicou integralmente ao amor ao próximo. Ele dedicou ao próximo toda a sua vida. A partir daí, ele fundou o Colégio Allan Kardec, ele fundou o Centro Espírita Esperança e Caridade, e ele tinha outros projetos que ele não conseguiu fundar. Ele fundou a farmácia homeopática, ele estudou homeopatia, ele queria ser médico, mas desistiu de ser médico na hora de ir para o Rio de Janeiro. Ele já tinha desistido, mas não desistiu da medicina, e ele estudou homeopatia, porque ele ganhou um livro de homeopatia, estudou e exerceu a homeopatia. Foi processado sob a acusação de falso exercício da medicina, não foi condenado. Juiz nenhum tinha coragem de condená-lo, embora sabia que ele exercia a homeopatia sem ser médico. Apenas estudou homeopatia e curava. O espírito que o acompanhava, ele se identificava como A. Menezes. A. Menezes. Ele não sabia quem era. A. Menezes. Depois ele veio a saber, era Adolfo Bezerra de Menezes. Depois que ele passou a identificá-lo como Bezerra, assim, se apresentar com o nome todo. E Bezerra de Menezes o acompanhava o tempo todo. Bezerra de Menezes fazia as receitas para ele.
olhava os doentes. Ele ia visitar o doente, Bezerra ia junto, falou, ele precisa desse remédio assim, assim, assim. Eurípides ia lá, anotava o que o Bezerra falava para ele, e ele passava o remédio para a pessoa era curada. E aí a fama dele aumentou. É lógico, todo mundo ficou com ciúme, a igreja ficou com ciúme, os médicos ficaram com ciúme, e ele foi atacado de todo jeito, mas ele resistiu. Ele foi o exemplo, talvez um dos maiores exemplos que nós temos no Brasil, de pessoa que foi um verdadeiro cristão. Ele, de fato, ele aprendeu o amor fraterno, ele entendeu o amor fraterno. Quando Jesus disse a ele, eu sofro pelos que conhecem o Evangelho e não o praticam, porque praticar o Evangelho é ter o amor fraterno, é desenvolver o amor fraterno, a atitude do amor fraterno. E é essa atitude que Jesus nos pede, é essa atitude que pode nos fazer sermos melhores. Ele via Jesus, ele via Maria de Nazaré, ele via Bezerra de Menezes, ele via Vicente de Paulo, que era o mentor espiritual dele. Ele conversava com esses espíritos de uma maneira, e ele não, dificilmente ele falava para alguém, eu estava conversando, eu ouvi Maria, eu ouvi Jesus. Mas ele era, Maria de Nazaré, mas não dá tempo de eu ficar contando, mas tem uma história muito interessante, um ensinamento de Maria de Nazaré para ele, mas está aí nesse livro, leiam esse livro que vocês vão gostar muito e compreender quem foi Bezerra de Menezes. Bom, mas uma outra característica, Bezerra de Menezes, quem foi Eurípides Barçanufo, ele tinha uma autoestima, ele passou por todas as dificuldades, mas a autoestima, a autoconfiança, o otimismo dele era extraordinário. Então nós vamos ver que o otimismo, a autoconfiança faz parte das características que nos levam a colocarmos em prática a fraternidade, o amor fraterno, a postura fraterna. Porque quando nós temos confiança no que estamos fazendo, a confiança em Deus, essa confiança na ajuda espiritual, na proteção espiritual, ela é mais, ela se revela. Nós vamos ter essa ajuda, passamos a ter a convicção dela e ela vem. Não há dúvida. Faça a tua parte que o céu te ajudará. Essa máxima nos mostra isso. Nós temos que ter confiança de que vamos receber essa ajuda. Eurípides tinha. E ele fazia contra tudo e contra todos na cidade, porque ele sabia que ele tinha esse respaldo da espiritualidade. Ele tinha esse respaldo. Um dia Jesus disse a ele, quando ele estava sendo processado, Jesus falou, vai, não vai te acontecer nada, eu te garanto. Ele ouviu isso de Jesus no meio da rua, em Sacramento, em 1918, quando encerrou o processo, alguns meses antes do desencarne dele. Ele desencarnou vítima da gripe espanhola. A gripe espanhola que dissepou vidas, uma quantidade imensa de vidas naquela época, e ele foi um dos que foi embora pela gripe espanhola. Então, Eurípides dedicou esses 7 últimos anos da sua vida, de uma forma mais intensa à prática da caridade. Ele já fazia isso como católico, porque ele queria fazer, ele sentia a necessidade de fazer isso. Ele começou a estudar a homeopatia, ele queria curar a mãe dele. A mãe dele era uma obsidiada e ele não sabia o que era isso. Ela tinha ataques terríveis. E ele falou para a mãe dele, eu estudo porque eu quero encontrar cura para a senhora. E ele encontrou a cura para a mãe dele na doutrina espírita. A mãe dele se tornou uma das ajudantes dele no centro espírita, no grupo espírita Esperança e Caridade. E não só a mãe, o pai, os irmãos, as irmãs, todos de católicos fervorosos se tornaram
espíritas fervorosos, como uma quantidade imensa de pessoas na cidade de Sacramento. Mas uma condição para desenvolver essa prática, ter essa ação de fraternidade, é a humildade. Se a pessoa não for humilde, ela não consegue fazer isso. Tanto que a humildade é a base das bem-aventuranças. A primeira delas, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso, pobre de espírito, é humilde. Na verdade, a tradução correta não é pobre de espírito, é mendigo de espírito. Porque mendigo é aquele que não tem, sabe que não tem, deseja ter e busca ter. Então, é aquele que busca se espiritualizar. O humilde é esse. Ele busca se espiritualizar, ele quer ser espiritualizado. E ele vai atrás de se espiritualizar. É por isso que tem que ser humilde para conseguir ter misericórdia, ter compaixão, ter fé, que são características básicas para que a pessoa tenha uma postura de fraternidade diante da vida. Mas é necessário outras características, uma delas, que é uma das mais importantes, é o perdão. É preciso perdoar, mas antes de perdoar os outros, é preciso se perdoar. Porque ninguém consegue perdoar o outro se ele não se perdoa primeiro. Ele tem que conhecer, ele tem que ter a convicção de que os erros são produto da ignorância e não da vontade. Porque não existe o mal, existe a ignorância do bem. O mal é a ignorância do bem. Portanto, o mal não é uma potência, o mal é um estado passageiro, porque a ignorância do bem é um estado passageiro. A ignorância do bem é algo que um dia vai acabar, porque a pessoa vai conhecer o bem e um dia se tornará uma pessoa boa. Assim, o mal vai desaparecer. Quando a pessoa se tornar boa, o mal desaparece. Nós vamos trabalhar um pouquinho essa questão nesses últimos 15 minutos. Então, amar ao próximo, porque nós não podemos amar a Deus sem amar o próximo. Não podemos. E não podemos amar o próximo se nós não nos amarmos. É preciso nos amar primeiro. E esse amor que nós precisamos ter pelo próximo, ele tem que partir de um alto amor. Porque ninguém ama o próximo se não se amar. Olha o que Jesus falou. Ama ao próximo como a si mesmo. Ama ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, se eu não me amo, eu não amo ninguém. É preciso me amar para amar os outros, para amar as pessoas. Eu tenho que querer comigo o de melhor. Eu tenho que ter comigo um amor fraterno. Olha que interessante. Eu tenho que fazer comigo coisas boas. Eu não posso me prejudicar. Então eu não posso, por exemplo, usar droga. Não faz sentido. Se eu uso droga é porque eu não me amo. Porque quando eu me amo, eu me trato bem. Todos nós, quando nós nos amamos, nós nos tratamos bem. É natural que seja assim. É natural que seja assim. É preciso saber amar, né? É preciso primeiro nos amarmos para depois aprendermos a amar ao próximo. Então, e tem um detalhe. Ninguém ama ao que não conhece. Ninguém ama quem não conhece. Nós não amamos uma pessoa que vive lá na Coreia do Norte. Uma pessoa qualquer, um líder militar da Coreia do Norte. Não temos nenhum sentimento de amor por essa pessoa ou por essas pessoas, porque nós não os conhecemos. Se nós pudéssemos conhecer essas pessoas, poderíamos ter por eles, sim, um amor fraterno. Poderíamos, mas primeiro teríamos que conhecê-lo.
Sem isso, não existe amor como Jesus nos ensinou. Então é preciso conhecer. Da mesma maneira com relação a nós. Para nós nos amarmos de verdade, nós precisamos nos conhecer. É básico, é essencial. Nós temos que nos conhecer para nos amar. Para a partir daí amarmos as outras pessoas. É por isso que na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Qual é o meio? Qual é a forma que nós temos mais eficiente, mais positiva de nos melhorarmos e evitarmos as atrações do mal? E um espírito que nós conhecemos como Santo Agostinho, desculpem esse barulho, é um avião a jato, é que eu moro quase ao lado do aeroporto da Pampulha, e de vez em quando um jatinho levanta voo e faz essa barulheira toda aí. Então, na resposta, um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio que ele fala é Sócrates, mas na verdade essa frase não é de Sócrates. Sócrates leu essa frase num templo em Delfos, na Grécia. Ele viu escrito lá em cima da porta do templo, né? Homem, conhece-te a ti mesmo. Essa é a chave do progresso. Então a chave do progresso do ser humano na Terra é o autoconhecimento. Ele precisa se conhecer, saber das suas fraquezas, das suas virtudes, saber de tudo de positivo que ele tem e de negativo que ele tem que superar, que ele tem que transformar. A renovação íntima que ele necessita fazer para, a partir daí, ele aprender a doar um pouco desse amor para o ser humano que convive com ele, para quem não convive, para quem ele vê de vez em quando, ou uma vez só, mas ele aprender a ter uma postura de fraternidade diante dos outros seres humanos, porque são todos seus irmãos. E o próximo é aquele que ele tem oportunidade de auxiliar. Então é necessário que nós, antes de mais nada, procurarmos nos conhecer. Joana de Ângeles, ela conta no livro Autodescobrimento, uma série de características que são requisitos para o autoconhecimento. Ela diz que nós precisamos ter algumas características. A primeira que ela coloca é a insatisfação pelo que se é, ou se possui, ou como se encontra. Nós temos que ter essa necessidade de sermos melhores. Nós temos que estar insatisfeitos com o que nós somos agora. Como que eu sou agora? Me agrada isso? Como que as pessoas me veem? Como que eu reajo à fala das pessoas? Como são minhas reações? Porque nós somos mais conhecidos não pelas nossas ações, mas pelas nossas reações. Porque a ação, ela é facilmente... ela não é uma palavra que fugiu agora, mas pela ação nós nos escondemos. Nós podemos nos esconder pelas nossas ações. É fácil. Mas pelas nossas reações é mais fácil de nós nos conhecermos, ou das pessoas nos conhecerem, porque nós nos revelamos pelas nossas reações. Daí é importante estar insatisfeito com o que nós somos, ou o que possuímos, ou como nós nos encontramos. Como é que eu estou? Eu estou sofrendo, eu estou triste, eu estou deprimido, o que tem de errado? Eu não estou satisfeito com o quê? E essa insatisfação ela é necessária para o nosso processo de autoconhecimento. Que nós vamos saber das características que estão preponderando em nós e que carecem ser alteradas, que carecem ser modificadas.
Um segundo pré-requisito, segundo Joana de Ângeles, é o desejo sincero de mudança. Bom, eu não sou isso, eu estou isso. Se eu estou, eu posso mudar. Se eu posso mudar, eu quero me melhorar. Eu quero superar uma dificuldade que eu tenho vivido com ela. Eu quero ser melhor, eu preciso encontrar o caminho para ser melhor. Esse caminho se chama autoconhecimento. É através dele que nós vamos encontrar os caminhos necessários ao nosso progresso. Nós vamos aprender, por exemplo, que nós precisamos enxergar o outro, não só a nós. Nós precisamos ter um amor fraterno pelos outros seres humanos e não o desprezo. Uma outra característica, um pré-requisito, segundo Joana de Ângeles, é a persistência no tentame de modificar-se. Porque quando nós somos habituados a determinadas posturas negativas, e nós nos acostumamos com ela, e essas posturas se tornam uma coisa natural na nossa vida, por exemplo, uma pessoa habituada ao uso de drogas, a pessoa habituada a roubar, né, a ferir os outros na rua para roubar alguma coisa. Se a pessoa é habituada a isso e acha que está certo, e muitos fazem isso, muitos pensam assim, eles não conseguem se conhecer. Eles não conseguem, não conseguem superar essa barreira. Então, essa barreira ela precisa ser superada. E a pessoa precisa ter, então, a capacidade para crescer emocionalmente. E essa capacidade para crescer emocionalmente pode ser traduzida pela palavra humildade. Então, Joana de Ângeles nos mostra características que nós precisamos trabalhar. Além disso, ela diz que nós precisamos observar nesse processo de autoconhecimento. E nesse processo de autoconhecimento, ela diz assim, nós temos que observar, cada um tem que observar como ele pensa. Como ele pensa. Como é que eu penso? Eu penso mal, penso bem? Eu penso em quê? Eu penso em vingança? Eu penso em auxiliar alguém? Eu penso em fazer o quê? Então, é preciso saber, é preciso entender, porque nós vamos nos conhecer aí. Emmanuel, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim, é uma frase, o texto é um lugar depois da morte. Aí ele diz assim, você quer saber para onde você vai quando o seu corpo físico morrer? Quer saber para onde você vai depois da morte? É fácil. Veja como você se comporta entre quatro paredes sozinho. Ninguém para te ver, ninguém para te falar nada. Como é que você se comporta ali? A maneira como você se comporta é semelhante ao lugar para onde você vai. Como são seus pensamentos, suas atitudes ali sozinho, sem testemunhas? Ali você se revela como você é. Então ele diz que o lugar depois da morte é esse. Como a pessoa se comporta, como ele pensa, desculpa, alguma coisa errada na garganta. Como ele pensa, como ele age, como ele fala, o que é que ele faz, seus gestos, sua postura, quando não tem testemunhas, sozinho entre quatro paredes. Então, como se pensa? Como se sente as emoções? É importante saber como se sente, porque é aí que nós precisamos estudar as mudanças necessárias. Uma outra que talvez seja uma das mais importantes observações que Joana de Ângeles fala, é como se reage frente ao mundo. São as nossas reações. A pessoa, alguém dirige a nós uma frase ofensiva, ou que a pessoa julga ser ofensivo. Está tentando nos agredir moralmente. Como é que nós reagimos? Isso é importante. Como é que nós reagimos? Nós somos daquele que não leva desaforo para casa? Eu já ouvi um monte de gente falar isso. Eu não levo desaforo para casa.
Bateu, levou. Eu já ouvi um monte de gente falar isso. Nós somos assim? Ou não? Ou nós já superamos essa fase? É bom que tenhamos superado, porque isso já vai nos facilitar alguma coisa. E Joana de Ângeles diz também, nós temos que observar quais são nossas tendências e inclinações e aptidões. Isso nós trazemos do passado reencarnatório. Podemos desenvolver aptidões aqui. Vai depender muito da educação que temos em casa, quando criança, né? Que nós vamos poder nos desenvolver ou não, de acordo com a educação que nós temos em casa. Se nós não tivermos nenhum tipo de educação, nós vamos manter as tendências, as inclinações, as aptidões que tínhamos no passado reencarnatório. E aí vamos colocar em prática aquilo. Se nós tínhamos uma tendência positiva, nós vamos ter inclinações positivas. Mas se essas tendências não forem boas, as nossas tendências agora não serão boas. Precisamos entender isso. Eu me lembro, há poucos dias, uma amiga disse para mim assim, que uma filha dela agradeceu, telefonou para agradecer a ela. Agradecer muito pela educação que ela teve. Essa filha deve ter 20 e poucos anos hoje. E ela falou, vocês me limitaram, vocês me impediram de colocar em prática o que eu queria fazer. Ela falou, mas o que você queria fazer? Aí eu tinha vontade de matar meio mundo, de fazer isso, aquilo, só coisa negativa. Mas a mãe, os pais não deixaram. Não deixaram que ela pusesse em prática as tendências que ela trouxe do passado reencarnatório. Isso é educação. E a pessoa, observando isso, ele aprende a se conhecer. Se conhecer. Observando esses hábitos, essas tendências que muitas vezes não são colocadas em prática porque houve um processo educativo que impediu. Isso é ótimo. Observar os seus hábitos. Observar os hábitos. Quais são os hábitos? Conhecer o seu organismo. Conhecer o organismo, né? E rapidamente, porque o tempo acabou, ela diz também, a pessoa precisa trabalhar suas culpas. É o auto-perdão. Se não tiver auto-perdão, não vai perdoar ninguém. A pessoa só consegue perdoar se ela se perdoa primeiro. E é necessário perdoar incondicionalmente as pessoas. Então nós temos que nos perdoar incondicionalmente também. Compreender que os erros são fruto da ignorância e que a ignorância é passageira. Se nós vencemos a ignorância, nós não vamos cometer aquele erro mais. Então precisamos saber disso e nos perdoarmos. Trabalhar os medos, as frustrações, repassar os processos mal resolvidos na infância, na adolescência, para nos libertarmos daquilo. Analisar, observar e compreender cada um dos nossos defeitos e das nossas virtudes, que são os valores morais, positivos e negativos que nós trazemos. Precisamos conhecer isso. Precisamos. Para nos conhecer e para aprender a superar as dificuldades. Por fim, conhecer os nossos potenciais. Conhecer a nossa capacidade de realização pessoal. Porque dessa maneira nós vamos ter mais consciência de nós mesmos. Vamos ter melhores condições de vida e de compreender o outro. Principalmente compreender quando o outro tem uma ignorância que precisa ser superada. Precisamos aprender a amar, como Jesus nos amou. Amar ao próximo como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe a todos. Me perdoem por ter passado 1 minuto do meu horário. Tá bom? Fiquem com Deus.